Fala aí, pessoal. Olá a todos. Olha só, vamos ver agora aqui, ó, a parte 28, subparte 6, 28/6, sobre problemas complexos de grau maior de dificuldade de potenciação, ok? Vamos lá. Quando nós vemos esses tipos aqui, ó, digamos assim, eu considero eles desafiantes, tá? Porque, vamos dizer, se você comparar esse exercício aqui que eu vou fazer, para lembrar, com esse daqui, tá lá, que foi feita que eu fiz uma postagem, né, sobre essa questão aqui de assunto de potenciação, e que ela é considerada realmente uma questão bem desafiadora, né? Então eu posso dizer que é uma questão de desafio, merece um prêmio Nobel, uma questão dessa aqui. Por quê? Então, quando você faz uma questão desse tipo aqui, você já tem que ter já a noção completa sobre potenciação. Tem as propriedades, né? Base, expoente, ok? Vamos lá. Tá lá. Eu vou pegar essa questão daqui para fazer parte aqui junto com essas aqui, ok? Porque essas questões aqui, desse tipo aqui, que eu, por exemplo, esse aqui eu peguei desse exercício aqui, ó, que um dia ele já foi uma questão há muito tempo de vestibular, né? E também teve, e essa questão segunda aqui, ó, essa questão daqui, dessa daqui, ó, tá? Porque olha só essa daqui, essa questão daqui, essa e essa aqui, além de potenciação, ela envolve também cálculo de números de divisores. Quando você tem um conjunto dos divisores de um número, ele fala, seja o número n igual a 10.000 elevado a menos 2, e que por sua vez esse menos 2 aqui é elevado a esse menos 2 aqui, né? Você vê que esse aqui é expoente desse, esse aqui é a base desse. E o 10.000, ele é a base do resultado desses dois juntos aqui, tá? Porque quando você consegue fazer isso aqui, é porque você justamente pegou a base dessa questão aqui, ó, que a gente vai fazer, tá? Por isso que quando eu olhei essa questão daqui, é fundamental eu ter colocado aqui, ó, até já coloquei aqui, ó, tá? Aquela 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado aqui, ó, pra gente fazer, pra entender essa daqui, ok? E depois a gente vai fazer essa daqui para você justamente entender essa daqui, tá? Então vamos lá, vamos começar. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode começar a fazer do 3 para o 1, eu posso fazer isso? Vamos lá então, vamos lá. Porque essa daqui ela é rápida, porque ele fala assim, olha só, imagina você se deparar com uma questão dessa daqui, ó, tá? Eu posso considerar ela como desafio, porque ela é desafio, vamos dizer que poucos, né, vamos ser realistas, né? Poucos vão lembrar de uma propriedade lá da potenciação, em que quando você pega uma base multiplicada pela outra, a mesma base, e você soma os expoentes. Mas aí tá, o que isso aqui tem a ver com isso aqui? O que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem aqui, por exemplo, 3 elevado à sétima, vezes 3 elevado, sei lá, vou botar aqui a quarta. Pronto, tá lá. Diante de uma multiplicação aqui, ó, a base é a mesma que essa, né? Você pega a mesma base e soma os expoentes, ó. 7 mais 4. Pronto, tá ali. E aí você fica assim, aí vai ficar 13 elevado a 7, 11, elevado a 11. Por que é importante você saber essa propriedade aqui? Para justamente você evitar de calcular 13 elevado a 7 aqui, você ainda tem que calcular 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá o resultado, e multiplicar por esse 3 elevado a quarta aqui, que dá 81, né? E ainda vai multiplicar esse daqui, vai dar um número muito grande, porque ele vem do 3 elevado a 11 aqui, né? Então, tá lá. Claro que, né, 3 elevado a 11 vamos ver, numa questão de hoje em dia, você não se calcula, né? 3 elevado a 11 vai dar um número, né, muito grande, né, de muitos algarismos aqui, tá lá. Porque então essa propriedade, né, da potenciação, né, quando você estuda lá a potência, é para isso. Então vamos lá. Agora, beleza. Então o que essa explicação aqui tem a ver com essa daqui? Tem a ver porque assim, quando você vê aqui, ó, primeira coisa que eu reparo,
eu estou vendo que o 4 aqui, olha lá, você vê que é a mesma base. E outra coisa, o expoente é o mesmo aqui. O que você pode fazer? O que pode fazer é o seguinte, vamos lá. Tem duas formas de fazer aqui, dependendo do tipo de resposta que for. Se for a resposta ali que tem que colocar o valor dele mesmo, o resultado dele, igual assim, por exemplo, 2 elevado a 4 igual a 16, então é a resposta de 16. Tá lá. O que pode acontecer? Pode acontecer de calcular 4 elevado a 4, calcula uma vez só, quanto é que é 4 elevado a 4, dá o resultado, depois você tem que fazer o quê? Multiplicar o resultado, por exemplo, 1, 2, 3 e 4. Você vê que o 4 elevado a 4, ele aparece 4 vezes. Olha só o que eu estou falando aqui. O 4 elevado a 4, ele aparece 4 vezes. Ou seja, isso aqui tudo que eu estou falando, ó. Como é a mesma coisa, ó, ele aparece, ó, 4 vezes. Eu quero dizer que ele aparece 4 vezes. Assim, 4 vezes. Tá? Você calcula um só, depois você multiplica por 4 só. Mas, se for deixar na forma de potência, nas opções ali, vamos lá. Você está falando 4 vezes 4 elevado a 4. Quando não aparece nada, é como se fosse 1 aqui, ó. Tá lá. Aí, o que você vê? Você vê que, ó, a base não é a mesma? Bota uma só. Tá multiplicando. E somos expoentes. 4 mais 1, 4 elevado a quinto. Pronto. Porque aqui na opção, ele fez justamente isso aqui, ó. 4 elevado a quinto. A quinta, aqui, ó, né? Calculei aqui, ó. 4 elevado a quinta aqui, ó. Tá? Ó. Tá lá. E que há muito tempo já foi um dia uma questão de vestibular. Foi realmente uma questão de vestibular lá nos anos 70, né? Naquela época era considerada um nível de complexidade muito grande, porque poucos lembravam dessa propriedade aqui, ok? Então, tá aí resolvido. Agora vamos fazer isso daqui. Mas para fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui primeiro. Porque isso aqui ele faz parte de um exercício comum, que ele fala o seguinte. Olha só que coisa, né? Você tem 2 elevado ao quadrado, e que esse 2 elevado é elevado ao quadrado, que esse 2 elevado é esse 2 elevado ao quadrado. Você encontra ele assim, ó. Como se fosse assim uma escada, né? Que você vê aqui, ó. Parece uma escada, né? Para você resolver esse tipo aqui de problema aqui, de efetuar, que é considerado agora uma questão comum de exercício, né? O que tem que fazer? Você tem que começar de cima para baixo. Primeiro, assim, ó. Você vê, a base, ele é expoente, mas esse aqui é base para esse expoente aqui. E que, por sua vez, esse aqui é base para esse expoente. Começando daqui para cá, fica assim, ó. Primeiro você faz 2 elevado ao quadrado, dá 4. Aí você põe 2, ó. 2 elevado ao quadrado, repito isso aqui, ó. Dá 4. Tá lá. Agora, lembrando, de cima para baixo. Agora você vai pegar isso aqui, ó. 2 elevado à quarta é 16. Então vai ficar 2 elevado a 16. Que é justamente, né, a questão aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Tá aqui, onde é que ele tá? Ah, tá aqui, ó. Essa questão aqui, ó, realmente, ó, 12 elevado a 16 aqui, ó. Tá ok? Aqui, beleza. Agora, com esse conhecimento aqui, você vai saber fazer isso aqui. Só que aqui, ó, é uma questão bem elaborada aqui, ó, que justamente nessa daqui, ele pede ainda o número de divisores positivos, né? Então, vamos lá, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Vou pegar aqui, né? Jogar aqui para baixo, ó. Ela aqui, vamos lá. Olha só o que eu tô vendo aqui. Tô vendo aqui que, ó, vamos lá, é 10.000 elevado a menos 2 e que esse menos 2 é elevado a esse menos 2 aqui. Então, esse aqui, ele é a base, esse aqui é o expoente. Então, vamos lá. O que diz a propriedade? Segundo essa questão aqui, ó, tem que começar de cima para baixo, ó. Mas só que tem um problema. Olha só isso daqui, pessoal. Você tem menos 2 elevado a menos 2 aqui, ó. Reparou que o expoente é negativo? Só de ver aqui, já sei que vai dar alguma fração aqui. Ele vai ficar numa forma fracionária. Porque esse expoente negativo, ele vai ficar positivo. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer ele aqui separado, ó. Nessa bagunça que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Então, vou fazer menos 2 elevado a menos 2 aqui, ó. Então, menos 2 elevado a menos 2 aqui, ó. Vamos lá.
E outra coisa, você está vendo aqui que aqui é negativo? Aqui? Tá beleza. O negativo, ele vai permanecer aqui, por enquanto. Tá lá. Tá vendo esse elevado aqui a menos 2 aqui? Tá? O que acontece? Você parou que esse menos 2 aqui, ele vai ter que virar positivo. Para virar positivo, essa base daqui, ela vai ter que ser invertida. Aqui, menos 2 é como se fosse menos 2 sobre 1. Então vai ficar... E mantém o sinal. Porque quando você inverte numerador e denominador, né, você vai fazer a inversão, o sinal daqui da base ele permanece. O que muda é o sinal do expoente. Quando se trata de inverter numerador, denominador, denominador, numerador, vice-versa. Então, mantém, ó, menos 1 sobre 2. Tem candidato que quando vai inverter, ele some com esse sinal. Já perdeu a concorrência ali, né, com o candidato mais preparado. Aí, quando você inverteu, esse sinal aqui negativo, ele passa a ser positivo, ó, o expoente. E agora sim, ó, e outra coisa que se nota é o seguinte, reparou que é menos 1 sobre 2 elevado a 2, como ele já está aqui, né, o positivo, vamos lá, vamos ver a propriedade da potenciação que fala. Quando você estuda também exponenciação, né, lá no ensino médio, que eles voltam com isso aqui, tá? Vamos lá. Uma base negativa elevada ao expoente par, ele fica positivo. Então, vamos lá. Então, já sabe que vai dar positivo, ó. Então, vai ficar assim. Vamos lá. 1 sobre 2 elevado ao quadrado é como se fosse 1 ao quadrado, 1, e 2 ao quadrado, 4. Pronto. E ficou positivo. Aqui, porque no expoente par, o negativo, ele some, fica positivo. Se fosse ímpar, 3, 5, 7, o negativo se mantém e você faz as efetuações aqui. Lembrando, é cada um, ó, 1 ao quadrado, 1, e 2 ao quadrado, 4. Tem que fazer para o numerador e para o denominador. Pronto. Então, o que você vê? Você pode ver que o 10.000 aqui, ó, o 10.000, ele ficou, ó, elevado a 1/4. Aqui, ó. Pronto. Agora eu vou pegar esse 10.000 aqui, vou jogar aqui para baixo. Tá lá, né? Para poder ter o espaço aqui. Ó, 1 elevado a 1/4. Aí você vê, poxa, como é que eu vou resolver isso daqui? Como eu vou resolver isso aqui? Vamos lá. O que tem que lembrar é em relação a quando você olha uma base aqui, tá? Quando a gente for fazer essa questão daqui, você tem, toda vez que você olha a base aqui, você tem que fazer de tudo para reduzir essa base. É por isso que a gente estuda lá decomposição de fatores primos, né? Tá lá. O que acontece? Ou então, outra coisa, não só decomposição de fatores primos, quando você trabalha ali com notação científica, tipo assim, aqui você tem 10.000, tá? Quando você tem uma base que é 10, 100, 1.000, 1 milhão, já entra realmente no assunto de notação científica. Fatores primos, né? A gente vai ver nessa questão aqui que eu vou mostrar para vocês. 10.000. Esse 10.000 aqui é como se fosse, você coloca ele na notação científica. 10.000, ó, qual é o expoente que leva aqui? Vamos lembrar. Esse 10.000 ele está inteiro, né? Quando o número é inteiro, a vírgula fica aqui fora, ó. Aí você vai ter que deslocar da direita para a esquerda para chegar no primeiro número aqui, ó, diferente de 0, ó. Então fica, ó, desloca a vírgula, 1, 2, 3 e 4. Então é como se fosse ficando 1 vezes 10 elevado a 4, porque você deslocou a vírgula 10 vezes, até chegar nesse daqui. Então isso aqui eu coloquei em notação científica. Notação científica, tá? Então 10 elevado a quarta, que é elevado a 1 sobre 4 aqui, ó, agora vai ficar fácil de resolver. Vamos ver aquela propriedade lá da potenciação, vamos lá. Você mantém a base, você vai pegar esse expoente aqui e vai multiplicar por esse expoente. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 4, 1. 10 elevado a 1, 10.
E parou aqui? Bom, segundo a questão aqui, ele quer que você ache o número de divisores positivos de n, porque n é isso aqui, então o 10 é o n. Agora ele quer que você ache o número de divisores positivos do 10. Vamos lembrar? Como é que você acha o número de divisores positivos? Como o número é pequeno, ele é menor, ou você faz na forma de conjunto, que fica assim. Vamos lembrar então. Quando você quer colocar o conjunto de divisores de um número, o primeiro que você pensa é um 1, é o primeiro que entra. 10 dividido por 1, 10. Qual é o outro número que é divisível? Ó, 10, qual é o divisor? 10 dividido por 2, tá lá. 10 dividido por 2, qual o outro? 10 dividido por 3 não dá, por 4 dá, por 5 dá. 6, 7, 8, 9, 10, pronto. E o 10, pronto. Como se trata de um número menor, beleza, ó, quantos divisores tem? 1, 2, 3 e 4, é o que está aqui a resposta. Tá, beleza? Beleza. Mas você pode achar o número de divisores de uma outra maneira, o mesmo 4, a mesma quantidade de divisores que é o 4, usando o quê? A decomposição de fatores primos, nesse caso aqui, né? Quando você decompõe o 10 em fatores primos, ele é 2 vezes 5. Lembrando que você faz assim, ó, 10, você não faz assim, ó, é par, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Pronto, então ficou 2 vezes 5, não é assim? Vamos lá. Quando não aparece nenhum expoente aqui, é como se fosse um 1 aqui e um 1 aqui, beleza. Agora sim que eu vou achar a quantidade de divisores. Então, a quantidade de divisores, ó. Então, a quantidade de divisores, como é que fica? Quantidade de divisores, você vai pegar o expoente, somar com mais um. Então, e peraí, deixa eu botar aqui, ó. 1 mais 1, 2, vezes, e vai pegar esse expoente aqui, ó. E somar com mais um, 2. 2 vezes 2, 4. Pronto, tá aí. 4. Dessa forma, convencional, né? Desde que você saiba quais são os divisores de um número. E esse aqui. Pode fazer isso aqui? Isso aqui é aceitável, beleza. Mas o que dá mais assim, a gente se sente mais assim, feliz, né? Alegre, a gente se sente bem, o que é bem libertador é quando você consegue resolver de outra maneira, não só essa daqui, né? Tá lá, você pode fazer dessa maneira aqui. O candidato, né? Novamente eu falo, ele vai se lembrar mais disso daqui do que disso daqui. São poucos que vão lembrar disso daqui, de você calcular a quantidade de divisores pela decomposição dos fatores primos, ok? Tá lá, ó. Então, o que dá mais alegria, né? Se sente mais honrado, se sente com êxtase, né? É você trabalhar com mais uma opção aqui para achar o mesmo resultado, ok? Ó, a minha reflexão, fica aí a minha reflexão, ok? E agora vamos ver o que? Agora vamos resolver, né? A questão protagonista aqui dessa live 28, parte 6. Então vamos lá. Como é que então resolve isso daqui? Vamos ver aqui. Talvez eu consiga resolver nesse espaço aqui, ó. Vamos lá. Talvez seja um cálculo pequeno, né? Então vamos ver. Ó, ele fala assim, ó. Calcule a diferença y menos x de forma que o número, esse número aqui que está expresso na forma de potência, 2 elevado a x vezes 3 elevado a 4 vezes 26 elevado a y, ele possa ser expresso como uma potência de base 39. Ele quer que seja como uma potência de base 39. Lembrando, quando ele quer que seja uma potência de base 39 aqui, ou seja, eu não sei, na verdade, que expoente entra aqui. Ele falou que é uma potência de base 39. Pode ser o quê? 39 elevado a 2, 39 elevado a 3, 39 elevado a 12, 17, eu não sei, tá? Porque, vamos lá, uma coisa que tem que lembrar é o seguinte, quando você fala de potência, é assim, por exemplo, eu vou pegar 5 elevado a 4. Eu vou pegar 5 elevado ao quadrado, tá? Posso fazer isso. Eu vou pegar 5 elevado
11. Tá lá. O que você vê aqui? O que você vê aqui eu vejo 3 potências. Se você pergunta, chega lá para um aluno, ele fala assim, quantas potências você vê aqui? Ele vai dizer que são 3, porque são 3 números aqui. Beleza, são 3 valores aqui. Vamos lá. O que eles têm em comum? A base é a mesma, tá? Mas são 3 potências diferentes porque os expoentes são diferentes. Então, é uma potência, eu estou vendo em comum entre eles que é uma potência de base 5, mas que tem 3 expoentes diferentes, o que leva a 3 potências diferentes. Então, quando você fala que é uma potência de base 5. Isso aqui é uma potência de base 5. Isso aqui é uma potência de base 5. Tá lá. É isso. Então, quando ele fala que é uma potência de base 39, eu não sei qual é o expoente que entra aqui. Pode ser 1 até. Pode ser até 1, gente. Ó. Pode ser 5 elevado a 1. E pode ser também 5 elevado a 0. E aí? Sendo que, quando você tem 5 elevado a 0 aqui, o 5 elevado a 0 é... Então, vamos lá. O número aqui tá lá, né? Diferente de 0 e de 1, né? Ele é diferente de 0 e de 1. Elevado a 0, ele vai dar 1. Uma letra elevado a 0, ele é 1. O 2 com B. Esse aqui é um monômio, aí já é álgebra, né? Porque tem número e letra. Se tudo isso elevado a 0, dá 1. Tá aí, ok? Ah lá. Olha, muito importante isso daqui, ok? Essa parte aqui, ó. Tá lá. E 1 aqui, ele vai dar o próprio número. Qualquer um que você bota. 0 elevado a 1, 0. 1 elevado a 1, 1. Difícil, né? Você encontrar 1 elevado a 1. Muito difícil, né? A gente encontrar isso aqui, tá? Vamos lá. E outra coisa, quando eu estou olhando aqui, quando eu vejo a base aqui, vamos lá. Quando eu vejo uma base em que ela não está decomposta em fatores primos, aqui é o 2. O 2 é primo. O 3 é primo. O 26, ele não é primo. Eu tenho que colocar ele em fatores primos, por causa desses dois aqui. Agora, eu não sei por que eu tenho que fazer isso, mas toda vez que eu vejo um número desse que não é primo associado com números primos, porque alguma coisa tem aqui. O 39 é a mesma coisa, ele não é primo, mas eu tenho que fatorar em números primos por causa desses dois aqui, ó. Eles têm alguma coisa a ver com esses dois números primos aqui. 2 elevado a x, você repete, 3 elevado a 4, vezes. Aqui é 26. O 26, se você fatorar ele, vai dar 2 vezes 13. Ah, tá, vou botar assim, ponto aqui, por causa desses vezes aqui. 2 vezes 13 elevado a y. O 39, por exemplo, eu não sei qual é o expoente que entra aqui. É que eu falei, pode ser o 39 elevado a 1, 2, 3 e 4, eu não sei. Então eu vou chamar de z aqui, ó. Pronto. Eu vou chamar de expoente z aqui. O z pode ser esse expoente, pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, eu não sei. Ou pode ser até esse aqui, ó. Eu não sei. Então, eu vou colocar ali, pegar o 39 e vou colocar 3 vezes 13, tudo isso elevado a z. Pronto. Agora parece que tem a ver, né? Ó, o 3 tem a ver com esse, tá? O 2 tem a ver com esse e o 13 tem a ver com esse 13 aqui, ó. Vamos lá? Vamos ver agora. 2x vezes 3 elevado a 4. Olha uma outra coisa interessantíssima. Aqui não é multiplicado? Um número multiplicado pelo outro, todo ele elevado a esse expoente aqui. Lembrando que uma propriedade da potenciação fala que dois números que são multiplicados ou divididos, você vai ter que desmembrar, ó. Esse eleva a esse, ó. Você só desmembra, ó. Ó. E 13 elevado a y. Tá lá, né? 3 vezes 8.
Vou botar mais um número aqui, só para ver, ó. Elevado a 15. Ó, aí então vai ficar 3 elevado a 15 vezes 8 elevado a 15 vezes 5 elevado a 15. Tá aqui, ó. Pronto. Peguei aqui. Aqui não é 3 elevado a z. 3 elevado a z vezes 13 elevado a z. Pronto. Tá aí. E agora o que eu vou fazer? Eu estou notando aqui que esse 2 elevado a x e tem esse 2 elevado a y, eu vou juntar com ele aqui. Quando eu vejo uma multiplicação, né, ou divisão, ou em casos, quando você tem assim, ó, mesmo diante de uma soma ou diminuição, aqui, ó, você vê 4 elevado a 4, 4 elevado a 4 aqui. Tudo bem que o expoente é o mesmo, né? Ele já ajuda. Agora aqui eu não sei, ó. Esse expoente daqui, ele é diferente desse aqui, ó. Mas mesmo assim eu junto ele aqui, porque eu quero juntar uma base com outra base igual. Aí eu vou pegar esse 13 elevado a 4 aqui, ó. Juntar com esse 13 elevado a y, isso aqui já é jogo de cintura, né? Porque olha só. Se você tá vendo que o 13, ele é junto com esse 13 aqui, esse 3 aqui é junto com esse 13 aqui, então eu vou pegar esse 3 aqui e vou juntar com esse 13 aqui para ficar aqui, ó. A minha liberdade de fazer isso, porque diante de uma multiplicação eu posso, né, ó. Olha lá. A ordem dos fatores não altera o produto, não é essa propriedade geral da multiplicação. Aí eu vou pegar 3 elevado a z vezes 13 elevado a z, ó. Questão sensacional essa daqui. Questão tá de parabéns. Prêmio Nobel aqui, medalha de ouro para essa questão, ok? Vamos lá. E parabéns, né, pro criador dessa questão aqui. Excelente mesmo. Questão desafiadora. É para botar qualquer concorrente aí, né? Para esquentar a cabeça aí, para fazer a cabeça virar frigideira, né? Vamos lá. Vamos ver. Agora, uma outra coisa. Você tá vendo que esse 13 elevado a 4, ó, 13, aqui, reparou? Esse aqui é o que tem em comum com esse daqui, tá? Você percebe que o problema fala que ele não tem que ficar numa potência de 39? Significa que esse daqui, ó, reparou? 13 vezes 3 dá 39. E 13 vezes 3 dá 39 aqui, tá? Ele tem que ficar numa potência de 39, ó. Então eu consegui fazer uma correspondência com esse. Aí eu pergunto, o que esse daqui está fazendo aqui? Esse daqui, ele vai ter que sumir. Ele vai ter que ser retirado para que esse 13 vezes 3 aqui, 13 aqui, fique 3 vezes 13 aqui, para ficar a potência de 39. Potência de 39. Esse aqui vai ter que sumir. Para esse aqui sumir, é como se esses dois aqui tivesse sido multiplicado por 1, porque quando você multiplica algo por 1, vai ficar a mesma coisa, né? 2 vezes 1, 2. Uma expressão vezes 1, dá a própria expressão. Qualquer coisa que multiplicada por 1, dá o próprio número. Mas como é que eu faço para assumir com isso aqui? Para esse aqui dar 1, vamos lá. Eu preciso seguir esse daqui, ó, 5 elevado a 0 para poder dar 1. E outra coisa, você reparou que 2 elevado a x vezes 2 elevado a y, ó, diante da multiplicação, coloca a base e soma os expoentes x mais y, pronto, vezes 13 elevado a 4, vezes 13 elevado a y, vezes 13 elevado a z, vezes 13 elevado a z. Reparou que o x mais y daqui, tá vendo aqui? 2 elevado a x mais y, esse x mais y aqui é uma expressão, né? Tudo isso daqui, ele tem que ser 1. Para ser 1, então eu tenho que fazer 2 elevado a 0. Para dar 1. Para ficar assim. Tudo bem, mas só que esse 0 aqui, ele é igual a x mais y. Então, o x mais y é igual a 0. X mais y é igual a 0. Aqui. Você reparou que para esse aqui ficar correspondente com esse,
Aqui não é 3 elevado a 4? Esse 3 elevado a 4 aqui, você percebe que o 4 é o único número aqui que vai me salvar. Porque o resto é tudo letra. Só esse 4 aqui já me salva. Por quê? O 4, para ser igual a esse aqui, então o Z aqui tem que ser igual a 4. Porque tem que corresponder, ó, tem que ficar igual. Se aqui é 3 elevado a 4, é porque o Z é igual a 4. Aqui, ó, né? Tá lá. Agora eu tenho que achar o Y, para que esse Y seja igual, né, a esse Z aqui. Vamos lá. O que a gente vê aqui? Se o X mais Y é igual a 0, é porque o X aqui ele é igual a menos Y. Aqui, né? Tá lá. O que você vê aqui? Vamos lá. Você vê aqui, ó, se, ó, 3 elevado a 4 aqui, e aqui, ó, 4 aqui, então significa que, ó, tem uma coisa aqui que eu tive que fazer, tá? O 2 elevado a Y, tá, beleza. Tá, eu botei o 3 elevado a 4, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí, gente, deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Tá, o Y tá aqui, ó. Achei. É porque eu tava tentando achar esse Y daqui, ó. Tá vendo o Y daqui? 3 elevado a Y aqui, ó. Aqui é 3 elevado a Z, tá. O Y, tudo bem, ele é igual a Z, tá lá. Tá aqui, ó. Pronto, olha só o que eu fiz aqui, ó. Então, olhando aqui novamente, ó. Tá aqui, né? Ó. Tá aqui. Então, se o Y, ó. Aqui, ó. Ele é o Z, né? Ó. Z é igual a 4. Então, Y é igual a 4. Né? Eu tive que fazer devagarzinho para vocês observarem aqui o que eu estou fazendo, tá? Ó. Eu botei Z igual a 4. Tá lá. Y é igual a Z. Então, Y é igual a 4. Agora eu vou achar o X. Então, o X ele é igual a menos 4. Achei. Tá aqui. Y é igual a 4 e X é igual a menos 4. Ele quer que você ache aqui na resposta, ó. Cadê? Ah, Y menos X. Então, Y menos X. Então, como é que vai ficar aqui? O Y é 4. Menos, que está na expressão. E o X, ele é menos 4. Cuidado, gente. Esse menos 4 aqui não é esse menos aqui da expressão. O menos, ele pertence à expressão que está entre Y e X. Agora, o X, ele vale menos 4. O X tem o seu próprio menos. O menos aqui é da expressão e o X, ele vale menos 4. Muito cuidado com isso, tá? Ó, menos com menos dá mais, 4 mais 4, 8. Que é justamente a resposta, ó. 8 aqui, ó. Tá? Tá aí. É uma questão difícil? É. Eu vou dizer, eu confesso, é uma questão muito difícil, tá? Porque, veja bem, onde é que estava a dificuldade nessa questão? Estava justamente nessa parte aqui. Por isso que eu tive que parar para analisar bem, ó, porque o problema é explicar isso aqui. Isso aqui eu fazendo sozinho é rápido. Mas eu explicando tem que ter, né, tem que ser um lutador, né? Para explicar isso aqui com calma, ó. Porque eu chamei de outra letra aqui, ó. É só para tomar cuidado, ó. Aqui é o 4. Ó, o Z igual a 4 aqui. Beleza, ó, tá? É esse que tem que tomar cuidado aqui, ó. Entendeu? Pronto. Tá lá. E o X, né? Ó, por causa desse Y daqui, ó. Ok? Porque o Y é igual a Z. Porque se o Z é igual a 4, então o Y é igual a 4. É essa parte aqui que pega bastante. Pega muito. E eu ter colocado isso daqui também, ó, para fazer a pessoa entender, ó. Quem estiver assistindo, ok? Ó. Pronto. Questão bem elaborada, é difícil mesmo. É uma das questões, eu posso considerar uma das mais desafiadoras de todas as questões de matemática que existe, né? Existem quantas questões de matemática? Existem trilhões de questões de matemática.
juntando com as fáceis e difíceis, já está na ordem de trilhões de questões. Olha quantos livros tem de matemática, questões de concurso, ok? Então tá aí, pessoal, mais uma emissão cumprida sobre potenciação, radiciação, né? Então eu fecho, né, essa apresentação de potenciação, radiciação, né, no 28/6, tá lá? E que essa questão ela possa ser utilizada no treino aí, nos cursos aí de curso preparatório para concurso e vestibular, ok? Ó, tá lá, ó. Fica a recomendação, ok? Valeu, pessoal, um abraço e até lá.